Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu irei entrevistar Adriano Barzotto, produtor rural, diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, presidente da AproSoja Goiás e atualmente é diretor financeiro da AproSoja Brasil. E o tema da nossa entrevista será o balanço da gestão frente à AproSoja Goiás. Adriano, prazer receber você novamente aqui no programa. Boa tarde, Divino Ronaldo. Boa tarde, ouvintes da Morada do Sol. É um prazer, mais uma vez, estar com você aí. E hoje, fazendo um balanço aí da nossa gestão à frente da AproSoja Goiás. E vai ser muito bom contar um pouquinho para os produtores aí o que a gente fez, o que a gente não fez também, porque a entidade, a gente não consegue acudir tudo, né? Uhum. Mas é um trabalho diário que você todo dia tem um assunto para discutir, alguma coisa nova que aparece, demandas dos próprios produtores, né? E a gente vai no dia a dia aí tentando fazer o melhor possível à frente da entidade, até porque a gente não para a vida particular, né? A gente continua sendo produtor, continua sendo pai de família, continua sendo... A vida não para, né? E a entidade é mais um assunto que você tem que cuidar, e tem que cuidar muito mais do que sendo coisa particular, porque quando você trabalha à frente de uma entidade, você está cuidando dos interesses de toda uma categoria, né? E isso daí, a responsabilidade, então, ela é muito maior. Exatamente. Hoje é dia 30, quarta-feira, amanhã, então, já tem uma nova diretoria. Como é que você analisa a sua gestão frente à AproSoja Goiás? Exatamente. Nós tivemos aí no dia 17 a eleição da nova diretoria da AproSoja Goiás, uma chapa única apresentada pelo produtor de Jataí, o Joel Raganin. Ele apresentou a chapa, a gente fez a assembleia, ele foi eleito por unanimidade, então por aclamação, e a nossa gestão então vai chegando ao fim, deixando aí uma construção. Eu sempre tento demonstrar que uma entidade ela é como se fosse uma casa que está em construção. Você começa pequeno, você começa na base, bem na base, e depois você vai levantando parede, vai colocando telhado e vai fazendo acabamento. Então, Divina, a AproSoja Goiás, ela é uma entidade ainda que tem muito pela frente. A gente está aí no 7º ano de existência, uma entidade muito jovem ainda, né? E isso faz com que o Joel e toda a diretoria que vai acompanhar ele no próximo triênio tenha aí um desafio enorme, porque, como eu comentei anteriormente, a todo dia temos aí novas demandas, seja ela na questão do dia a dia do produtor, ou seja ela na parte política, ou seja ela uma demanda de governo, que às vezes a gente tem que acabar atender algumas demandas. Então fica bastante coisa aí para a próxima gestão fazer e ir devagarinho terminando essa construção que eu acabei de te falar. O que você acha que fez com que a AproSoja Goiás se tornasse tão expressiva no Brasil? Ela tem um protagonismo, inclusive, diante das outras AproSojas. Eu entendo que a AproSoja, tanto a AproSoja estadual como a AproSoja Brasil, que é o guarda-chuva das 16 AproSojas, o diferencial de tudo é que os produtores que têm voz. Lá, quem trabalha, e eu já vou te dizendo aí que é sem remuneração, ninguém ganha nada para trabalhar, nem para a AproSoja Brasil, nem para a AproSoja Goiás, nem para as estaduais, ninguém recebe salário, a não ser o pessoal da administração lá, os técnicos, né? Mas diretoria ninguém recebe para fazer nada, então é por amor ao negócio, por amor ao complexo soja e milho. Então, essa que é a diferença. O produtor realmente ele está ali porque gosta, porque tem interesse, porque precisa fazer essa gestão, e por não receber salário ou pagamento, então ele realmente se dedica com muito mais afinco, né?
Então esse é o diferencial, onde outras entidades aí muitas vezes, não desmerecendo nenhuma, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer, mas muitas entidades, a gente percebe que a diretoria, que os diretores estão ali por causa do salário no fim do mês. No caso das AproSojas, não. Está ali porque precisa fazer a defesa, porque precisa construir, porque precisa fazer as ligações entre o setor e as demandas, por exemplo, entre o setor e o governo, entre o setor e as outras entidades, essa aproximação que a AproSoja faz, que é a parte mais bacana, né? Então é o diálogo, eu sempre falo, diálogo é a solução para tudo. Se você conseguir conversar com todos os elos da cadeia, seja entre o produtor e a indústria, seja entre o produtor e o consumidor, o setor vai sempre andar bem, ele vai funcionar bem. Muitas vezes, é claro, vai ter oscilação de preço, o produtor vai estar descontente por um motivo, ou a chuva não veio e ele colheu mal. Na questão, se você tem diálogo, pelo menos essa parte de costura é mais fácil, né? Você tem menos impacto quando as demandas pesadas aí, que geralmente vêm, eu posso te adiantar, sempre vem do governo, seja ele estadual ou federal, sempre os impactos maiores para o setor vêm dali. Se você tem diálogo, você consegue solucionar muito mais fácil, ou às vezes não solucionando, mas pelo menos amenizar o problema, né? Agora, muitas vezes a gente já ouviu, aqui no programa até, pessoas dizendo que os produtores acabam deixando um pouco nas costas daqueles que estão à frente. Acontece isso na AproSoja, de acabar que, assim, 2, 3 ou 4 tendo que trabalhar e o restante assistir, ou não? É natural isso daí, Divino. É natural. O produtor, ele tem um dia a dia muito pesado, ele começa cedo, ele tem ali os animais para tomar conta, ele tem a plantação dele para tomar conta, ele tem a comercialização para cuidar, ele tem a família para zelar, ele tem a sociedade que ele está inserida para poder participar. Então, quando ele elege uma diretoria para uma entidade e essa entidade toma conta e realmente faz um trabalho satisfatório, ele fica tranquilo e deixa a diretoria trabalhar. Então, quem assume uma diretoria de entidade, seja sindicato rural, seja a AproSoja, seja federação, vai ter que saber que o produtor vai meio que ficar deixando na mão deles. E não pode reclamar não, tem que meter a cara, tem que trabalhar, sabendo que quando vai ser necessário, você vai acionar os produtores, e os produtores sim, sempre dão um respaldo. Então, é normal, você está à frente da entidade, você trabalha sabendo que o produtor está ali, às vezes não te dando muita atenção, mas ele está de olho. Se você precisa, você chama, e eu posso te garantir, viu, Divino, nos 3 anos que eu tive à frente, junto com o Bartolomeu na outra gestão, e nos próximos que virão aí junto com o Joel, sempre que precisar do produtor rural, o produtor rural vai responder satisfatoriamente bem. O produtor nunca abandona a entidade quando ela é respeitada e quando ela é proativa. Pode ter certeza disso aí. Hoje eu estou entrevistando Adriano Barzotto, produtor rural, diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, presidente da AproSoja Goiás até hoje, porque a partir de amanhã o Joel Raganin, lá de Jataí, assume a presidência da entidade. E o Adriano é também diretor financeiro da AproSoja Brasil. Enfim, ele tem muitas atividades, está envolvido aí em muita coisa. E, Adriano, esse protagonismo do agronegócio, ele incomoda muita gente, né? Muitas outras entidades, incomoda brasileiros que moram no exterior, que acabam falando mal do agronegócio. E você viveu muito disso nesse período que você esteve à frente aí da AproSoja Goiás. De alguma forma, isso chegou a prejudicar ou não? De forma alguma, nunca prejudica, faz engrandecer a entidade. Quando você tem demanda ou quando você tem um assunto espinhoso para resolver e você consegue navegar no meio dessa turbulência e sair lá do outro lado razoavelmente bem ainda, é porque realmente você é necessário, você é respeitado como entidade, né? E isso vai dando cada vez mais força e respeito para a entidade e para o diretor, para os diretores, né? Então, tivemos aí vários embates, no caso aí das taxações, da ameaça de taxação
tanto lá no governo do Marconi Perillo, depois veio essa mesma ladainha aí no começo do governo do governador Caiado, já posso dizer, foi uma forçação de barra aí das indústrias do estado de Goiás, que não entenderam o contexto. Agora melhorou muito essa questão, viu, de que não estavam entendendo que o produtor precisa ter tranquilidade para produzir, ele precisa ter segurança para produzir. O livre mercado é o que dá, é o esteio da iniciativa do produtor entre plantar mais ou plantar menos, ou mudar de cultura, plantar, ou então criar mais gado, ou voltar a produtividade para uma suinicultura, por exemplo. Então, assim, é a estabilidade e o livre mercado que traz essa resposta para o produtor. Quando você tenta forçar o mercado a ir por um caminho, você começa a gerar oscilações no mercado, que faz com que o mercado fique, como é que eu vou te dizer, a palavra agora me fugiu, mas o mercado fique, ai caramba, ele não reflete a realidade, sabe? Sim. E aí o que acontece? O produtor fica meio que sem saber o que fazer. Então, nesse momento, as entidades conseguem direcionar, conseguem fazer a defesa, conseguem mostrar que não é por aí que é a saída para as coisas. As indústrias, é claro, que a gente entende que elas precisam do produto dentro do estado, que elas precisam que o produtor continue produzindo, mas no caso daquela situação das taxações lá, foi as entidades realmente que demonstraram a todos aí que não é o caminho o mercado ser direcionado. Então, é nesse momento que a gente vê que a entidade é importante. Ela está ali, muitas vezes, cuidando de outros assuntos, mas quando aparece um determinado assunto como esse, que é importante para o Estado, que é importante para o produtor. Um outro exemplo que eu posso te dar, a questão da energia elétrica, por exemplo. Os produtores precisando de energia elétrica. A Enel com uma dificuldade enorme de manutenção e fornecimento. Então, os produtores conseguem fazer essa ponte entre o produtor e a empresa. Não está 100% resolvido, não é o mundo que nós gostaríamos, mas melhorou demais depois da intervenção das entidades. Foi uma intervenção conjunta entre sindicato, a ProSoja, FAEG, todas as outras entidades aí de suíno e aves que também estavam sofrendo muito, e a solução foi aparecendo e melhorou muito a condição. Então, nesse contexto que eu gostaria que você compreendesse a força e o poder que uma entidade tem quando o produtor se sente em necessidade. Quando você toca nessa questão da indústria, é lógico que a FIEG, lá atrás, ela deu uma forçada. O Sandro Mabel mesmo entrou numa briga até direta. Não faltou ali mais diálogo naquele primeiro momento, não. Aquela discussão assim, não foi uma discussão que poderia ter sido evitada, já que grande parte dessas indústrias, elas são agroindústrias, e que poderia ter sentado com a FAEG, com a ProSoja, mesmo com o governo estadual, e chegado a um bom senso que ficasse bom para todo mundo. Quer dizer, depois houve o diálogo, houve a conversação, mas aquele desgaste todo não poderia ter sido evitado? Certamente, Divino, certamente podia ter sido evitado. O problema é que ali naquele momento nós estávamos tendo uma disputa política entre o presidente da FIEG e o governador. E aí nós entramos na fogueira junto. Quando que a coisa começou a tranquilizar e esfriar? Quando nós chamamos as outras indústrias, conversamos com os diretores das indústrias e não da Federação das Indústrias, explicamos a situação para eles, conversamos com o governador, né? E a coisa foi devagarinho se acomodando e esfriando. Então, diálogo. Não adianta querer resolver a coisa com brutalidade, como o Mabel estava querendo fazer naquela situação, naquela ocasião. Com brutalidade, só vai gerar mais confusão, mais embate, e eu posso te garantir, sempre quem vai perder é o produtor. Porque esse pessoal que tem estrutura montada, eles vão se proteger de alguma forma. O produtor que fica sozinho, se a gente não estiver junto ali para poder dar a mão e poder segurar firme, o produtor acaba perdendo, ou vendendo mais barato,
ou perdendo o mercado, ou perdendo de alguma forma. Então é a entidade que nessa hora que ela consegue solucionar os problemas. Tivemos uma ajuda muito grande ali da organização das cooperativas, né? Então assim, foi um trabalho a várias mãos ali para poder minimizar aquele problema momentâneo ali que nós sofremos aqui no estado. Foi um descontrole desnecessário. Adriano, recentemente foi anunciado o Plano Safra 2021-22. Ele atendeu às expectativas dos produtores rurais? Divino, Plano Safra, eu sempre costumo falar que não é o que a gente quer, é o que a gente pode ter, né? Se a gente fosse escolher, eu queria um Plano Safra com 500 bi, com juros de 2%, com um ano de carência, mas não é a realidade. Nós sabemos que o nosso país aí vem atravessando uma situação difícil por conta aí da pandemia. O governo federal está tendo que fazer ajuda mensal aos brasileiros, que é justo nesse momento aí, precisa mesmo ajudar os mais necessitados aí com aquela mensalidade que ele vem desde o ano passado contribuindo. Então, o dinheiro vai acabando. A gente entende isso daí. O recurso federal ele é finito, mas com as entidades ajudando, apoiando o governo, sendo proativos, tendo um Ministério da Agricultura excepcional, que é a gestão da ministra Tereza Cristina. O ministro Paulo Guedes também ele entende o setor, sabe das demandas, das dificuldades do setor. A gente foi construindo um plano safra dentro da possibilidade. 251,2 bi, o juro para a Pronaf de 3 a 4,5, Pronamp de 6,5, a armazenagem, que é importantíssimo a gente ter recursos para melhorar a questão do armazenamento aí de 5,5. Os demais produtores aí se mantiveram em 7,5% ao ano, e a agricultura de baixo carbono, então 5,5%. Então você vê que não é o ideal, mas é o possível. Plano Safra sempre é desse jeito, é o possível dentro do contexto que a gente tem dentro de um ano. Mas essa taxa de juro, ela ficou dentro de um patamar esperado e aceitável? Como é que eu vou te dizer que não? Num ano de pandemia, num ano, né? A gente tem que ter a consciência de que é o possível. É o que temos para hoje, é isso? É o que temos para hoje. Vamos tentar melhorar para a próxima safra. As entidades elas estão lá agora para tentar dialogar. Eu acredito que com essa melhora no PIB para o ano que vem, aí o pessoal está falando de 5,5%. Isso. Eu acredito que nós vamos poder fazer melhor para o ano que vem. Então, também é a mesma coisa, é uma construção. Uhum. Todo ano é uma telha nova que a gente tem que pôr. É um tijolo na parede que a gente precisa, porque a construção não para, né? Uhum. A agricultura é muito dinâmica. A cada ano temos as particularidades, e aí faz parte a gente conseguir ajudar. O mais importante de tudo isso daí, não é o valor nem a taxa de juros, é a atenção que o governo deu às entidades para poder montar o Plano Safra. Esse Plano Safra eu posso ter garantia. Tem dedo da ProSoja lá, tem dedo do pessoal do café lá, tem dedo do pessoal das carnes lá. Então, assim, quando você é ouvido, pode até não sair do jeito que você quer, mas pelo menos você conseguiu colocar na cabeça de quem assina o cheque lá, que as necessidades existem, né? Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Adriano, eu vou te fazer uma pergunta, meio bola de cristal, negócio bobo, mas que sei lá, diante da atual realidade. Recentemente o ministro Salles saiu do governo. Foi um ministro, inclusive, muito elogiado pelo agronegócio. Existe esse temor em relação à ministra Tereza Cristina ou você acha que não? Sempre que um governo está funcionando bem, ele sofre ataques, né? Infelizmente aí perdemos o ministro Ricardo Salles nessa semana, que passou, foi uma perda enorme para o Brasil. O país, eu acho que ele avançou muito na gestão do
Salles, e eu vou te explicar por que ele avançou. O ministro Salles conseguiu colocar pessoas no contexto ambiental. Eu li isso e quero falar aqui, não lembro mais aonde que eu li, porque então eu até vou ser injusto por não citar a matéria, mas é exatamente isso que aconteceu. Ele conseguiu contextualizar a preservação ambiental com as pessoas que estão inseridas naquele lugar. Porque antes, o que acontecia? Tem que preservar a Amazônia, tem que preservar o Cerrado, tem que preservar não sei o quê. Uai, mas e o povo que mora ali? Ele precisa trabalhar, precisa comer, precisa ganhar o sustento. É verdade. E o ministro Salles conseguiu demonstrar internacionalmente que a coisa funciona desse jeito. A gente não pode simplesmente preservar a Amazônia e deixar aquelas populações ribeirinhas lá, ou então daquelas cidades enormes que tem lá na Amazônia, a Deus dará. A gente precisa encontrar uma saída para eles. Então, qual que é a saída? Ajudar com que eles produzam, com que eles melhorem a condição de vida, preservando também. Então, essa é a mágica que o ministro Salles conseguiu colocar em funcionamento, né? E por exemplo, nessa questão indígena, todo mundo, porque o índio, porque isso aqui, aquilo ali. Olha, então é melhor nós simplesmente entregar as coisas para os índios lá. E a gente sabe que você vai nessas aldeias aí, tem problema de desnutrição, tem problema de alcoolismo, tem problema de crianças morrendo, né? De crianças morrendo. Então não é melhor dar oportunidade para essas comunidades que querem. Tudo bem, se o índio está lá no meio do mato e não quer produzir alguma coisa, é um direito dele, a gente tem que preservar o direito. Mas existem algumas etnias em alguns lugares que eles estão vendo que se eles produzirem, eles conseguem melhorar a condição de vida deles. Tem alguns que já estão produzindo, né, Adriano? Alguns, e com muito sucesso, inclusive, com muito sucesso. Então, a gente precisa mudar o conceito, mudar o ponto de vista. E o ministro Ricardo Salles conseguiu fazer esses dois avanços aí que eu acho que é imprescindível para o crescimento do país. A gente precisa tratar as pessoas como pessoas e não como objeto que tem que ganhar ou que tem que ser abandonado. Dessa forma não se evolui, não. Mostrar que tem que dar oportunidade. Bom, nós já estamos aqui já no último bloco do programa, já quase no final, mas eu gostaria que você nos dissesse, voltando à questão aí da sua gestão frente à ProSoja Goiás, no seu ponto de vista, qual foi o maior legado que a sua diretoria conseguiu nesses 3 anos? Divino, a minha gestão, os 3 anos, pegou 2 de pandemia. Então, é difícil você fazer ações, sendo que você não pode agregar, juntar o produtor, fazer uma palestra. Então, a gente foi bastante penalizado pela pandemia, mas também não deixou de trabalhar. Fizemos muitas coisas online, tivemos aí a criação da ProSoja Mulher, que é um avanço, que é uma modernidade em relação ao direito da mulher de ser participativa. Então elas tiveram muitas atividades, mesmo online, aí, curso, palestras, isso foi muito bacana. Então, por não poder fazer, a gente foi um pouco restrito, mas eu posso te garantir, nós tivemos abertura de safra aqui em Jataí no ano passado, que foi a abertura da colheita, né? Uma festa enorme, 1.500 pessoas, então foi muito bacana. Acho que foi a última oportunidade que nós tivemos de agregar e juntar os produtores. Então, assim, a gente viu que a gente tem condição de fazer isso a qualquer momento, o produtor está sempre ali disponível para participar. Então, eu acredito, acabando a pandemia, a gente vai poder voltar à vida normal e conseguir fazer as ações mais aproximadas. Na questão nacional, que é a defesa do produtor do estado de Goiás em nível nacional, essa aí não parou em momento nenhum. A gente sempre esteve à frente, participou de tudo quanto foi ação, reunião, a oportunidade que a gente teve de levar o nome do estado de Goiás e dos produtores do estado de Goiás, a gente estava junto e estava ali participando e defendendo. Então, eu coloco aí como muito positivo esses 3 anos para a ProSoja Goiás. É claro que a gente sempre, quando vai chegando ao final, a gente fala, mas eu podia ter feito aquilo. Nossa, eu queria ter feito aquilo. No começo lá, nós tínhamos planejado ter feito determinada ação e não fizemos. Mas isso daí não desmerece a gestão. É uma equipe que trabalhou aí, são todos os diretores das regionais nossas. Nós temos aí os diretores
da região sul, da região sudoeste, da estrada de ferro, da região norte, que estavam ali sempre de olho e disponível para fazer ações quando a gente necessitou. Então é muito bacana trabalhar quando o produtor está perto, quando o produtor está do lado ali, é só liga lá e fala, pessoal, precisamos de uma ajuda em determinado assunto, e a gente vê o resultado. Tanto é que tivemos aí uma outra ação muito, muito importante e bacana, que foi nós juntamos recursos para poder fazer os projetos de algumas rodovias e pontes aí que o governador Ronaldo Caiado solicitou. Juntamos R$1.200.000 praticamente em 30 dias. Olha só, os produtores tiraram do bolso no meio da safra R$1.200.000 para ajudar o governo, que a gente geralmente reclama, né? Então os produtores ajudaram, realmente responderam um chamado do governador, e isso daí tem muito do respeito que a entidade tem, porque o produtor certamente não ia ajudar se não tivesse a entidade respeitável do lado, né? Então conseguimos fazer isso daí. Agora estamos numa campanha para ajudar as polícias a comprar alguns armamentos, aí uma demanda do COSEG, que é o Conselho de Segurança do Estado de Goiás, até chama os produtores aí a fazer a doação, está nos grupos lá, toda hora a gente está falando que precisa dar uma força aí por conta desses problemas aí de segurança. Melhoramos demais junto com o governador Ronaldo Caiado a segurança no campo. Raramente a gente vê falar de roubo, de crime no campo, então melhorou demais isso daí. Foi uma demanda que nós tivemos junto com o governador Caiado lá no comecinho do mandato dele, e ele respondeu com segurança para o produtor. E assim a gente vai construindo, a cada dia um assunto, a cada dia uma novidade, e fazendo o que a gente pode, porque é claro que a entidade ela não é uma entidade milionária, é uma entidade que tem recursos limitados, e a gente vai fazendo conforme a gente consegue. É um passo de cada vez, um dia de cada vez. Quando a coisa aperta um pouquinho, a gente chama os produtores e eles respondem. Então é muito bacana trabalhar, viu, para uma entidade que quando a coisa funciona dessa forma. Adriano, acabou o nosso tempo, eu te agradeço imensamente. Parabéns pelo trabalho que você fez junto à ProSoja Goiás. Você está terminando o seu mandato, mas aqui no programa eu quero sempre você aqui. Não vai sumir de mim não, tá? Você é um produtor rural fantástico, é um ser humano exemplar, um pai de família incrível. Eu já tive a oportunidade de ter entrevistas fantásticas com você aqui, e eu quero você aqui muitas outras vezes. Muito obrigado, um grande abraço e sucesso aí na continuidade da vida dos trabalhos. Eu que agradeço, Divino. É muito bacana a gente poder participar na sociedade, né? Porque muitos produtores, muitas pessoas aí passam uma vida sem tirar um tempinho para ajudar a sociedade. Então esses 3 anos que eu fiquei à frente da ProSoja Goiás foi um aprendizado, mas também foi uma devolução de tudo que a sociedade pôde proporcionar para mim. Eu sempre estudei em escola pública, então eu sempre a sociedade contribuiu com o meu aprendizado, e nada mais do que devolver um pouco do que eu aprendi para o povo do estado de Goiás. Então eu agradeço em meu nome, em nome de toda a minha diretoria que esteve à frente da ProSoja Goiás nesses 3 anos. Parabenizo a Márcia por ela ter ajudado a criar e ter tido a ideia de criar a ProSoja Mulher, uma entidade que está crescendo a passos largos. Então, é um orgulho ter no estado de Goiás essa entidade junto com a ProSoja Goiás. Ela é uma comissão especial que a ProSoja Goiás tem. E eu queria desejar para o Joel Raganin aí um sucesso enorme nos 3 anos de gestão dele, do Bartolomeu Braz, que vai ser o segundo vice-presidente, e para o Clodoaldo Calegari, lá de Silvânia, então também o segundo vice-presidente. E a comissão especial que vai ser formada aí que foi formada e vai ser liderada pela Jaqueline Zaiden, que eles tenham então um sucesso estrondoso aí pelos próximos 3 anos. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.